Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Esse aqui é o vídeo dos 7º anos do ensino fundamental sobre renascimento cultural europeu. A partir de agora é matéria nova, então peguem seus cadernos, vamos trabalhar. Então vamos ao contexto histórico, né? O que aconteceu no período medieval que marcou tanto a ponto de transformar o período medieval no que a gente chama de período moderno, né? O período do Renascimento, ele é o início do período moderno, que vai da queda do Império Romano do Oriente, em Constantinopla, até a Revolução Francesa, lá no século XVIII. Então, primeiro fator, né, são as que a gente já estudou, né, as famosas cruzadas, as expedições militares dos europeus que iam até o Oriente Médio para, de acordo a eles, resgatar a Terra Santa, ou seja, tomar Jerusalém para os cristãos. Porém, a gente sabe muito bem que, além disso, né, havia também a questão de tentar tomar controle das rotas orientais, tomar controle daquela região e das suas riquezas. Esses eventos duraram séculos, né, essas guerras duraram séculos e causaram inimizades e tensão política entre europeus e orientais até hoje. Outro fator, né, que é bem forte é justamente esse, a questão do comércio, né? O comércio com o Oriente, né? Regiões orientais. Principalmente com relação a uma rota comercial gigantesca que começa lá na China e termina ali no Oriente Médio, que é a famosa Rota da Seda, né? Essa rota começa lá no coração do Império Chinês e ela vai até o coração do Império Islâmico em Bagdá. E o controle dessa rota, de partes dela, é sempre importante. Os islâmicos tinham um controle sobre ela durante o período medieval e um pouco mais além no iniciozinho do período moderno, quando há uma grande expansão do islamismo e eles acabam tomando Constantinopla, fechando um pouco a porta dos europeus para o comércio com o Oriente. Isso vai induzir os europeus a buscar meios de entrar em contato com esse Oriente de outras formas, né? Se movendo por outros caminhos alternativos, buscando novas rotas. E nessa buscação de rotas, eles acabam chegando na América. A América é um dos pontos descobertos, encontrados, né, pelos europeus no período. A América não estava vazia, ela tinha seres humanos que viviam de uma maneira completamente diferente da maneira como os europeus viviam. O jeito político, o jeito econômico, tudo. Eram dois grupos humanos separados há milhares de anos, né? Eles não tinham nenhum contato. Esses dois povos, os povos que viviam na América e os povos que viviam na Europa, não tinham nenhum contato há milhares e milhares de anos. É lógico, tem a presença de navegadores medievais na América, como os vikings, que já encontramos evidência que os vikings navegaram ali no Canadá e tudo mais. Mas nenhum deles fundou colônias, nenhum deles fundou uma colônia expressiva bastante para poder ser considerada célebre ou válida. O que realmente vai mudar a cara do continente americano vão ser as navegações europeias do período do Renascimento, do período moderno. Os dois grupos humanos, né, vão se beneficiar e ter problemas por causa disso. Quem mais vai se beneficiar são os europeus, que vão ter muitas riquezas recolhidas do continente. E os indígenas vão sofrer bastante com a chegada do homem branco no seu continente. Além dos fatos históricos, né, você também tem algumas mudanças de pensamento, né? Essas mudanças de pensamento a gente pode classificar como filosofias. Então, dentro do período medieval você tinha uma filosofia, no período moderno você vai ter outra. Então, entender como funciona a filosofia medieval é importante nesse momento. No caso, né, o pensamento dos europeus ele era muito teocentrista. Teocentrismo. Deixa eu apagar um minutinho. Teo, que quer dizer Deus. E centrismo, esse bendito mal. É nessas condições que eu tenho que trabalhar. Teocentrismo. Então, no teocentrismo, né, Deus seria o centro de todas as respostas. Todas as perguntas fundamentais da filosofia poderiam ser respondidas simplesmente atribuindo a resposta a Deus. Então, por que uma pessoa é rei e outra não?
Porque Deus assim determinou. Porque chove? Porque essa é a vontade de Deus. Porque uma peste assola uma região e a outra não? Também é por causa da vontade de Deus. Então as respostas para as perguntas eram respondidas usando Deus. Não há nada de errado nisso, era a maneira como eles estavam fazendo na época, né? A maneira como se pensava na época. Não existe pensamento errado, existe mau uso do pensamento. No caso, isso funcionou por mais de 1000 anos na Europa medieval. Era uma maneira que funcionava, porém, com a chegada dessa nova onda comercial, com as cruzadas, esse pensamento ele vai ser deslocado, ele vai ser modificado. Lembrando que isso não quer dizer que virou um pensamento contra Deus ou coisas assim. Ele simplesmente alterou o centro, né? Alterou quem seria o agente principal da mudança na filosofia. Quem responderia à pergunta da filosofia? Onde mora a resposta das perguntas na filosofia? Então, eis que surge uma resposta, né? A resposta vem principalmente dos antigos textos dos nossos queridos gregos e nossos queridos romanos. Para poder adquirir essa erudição, né, foi resgatado o conhecimento dos antigos gregos e romanos. Aconteceu das mais variadas formas. Os dois exemplos mais comuns são o resgate desses textos lá nas bibliotecas islâmicas que tinham na Espanha, principalmente em Córdoba. Você sabe que Córdoba era um centro vivo, né, de literatura, de conhecimento entre os islâmicos que moravam na Europa até serem expulsos durante a ocupação, a formação da Espanha, né? E outro é quando acabou o Império Romano do Oriente. Quando acabou o Império Romano do Oriente, muita literatura veio para a Europa, fugida mesmo. O pessoal não fugiu só com ouro, tesouros e com suas vidas, eles também fugiram com seus preciosos livros. Sem contar que já existia alguma cultura clássica lá na própria Europa, principalmente na Itália, né? Na Itália estava cheio de ruínas romanas e isso chamava muita atenção. Então, quando resgataram essa cultura dos gregos e dos romanos, voltou uma coisa que existiu na Grécia, né? Que é o antropocentrismo, que é um outro tipo de filosofia. Nessa aqui, ó. Deixa eu tentar com a outra canetinha. Ah, deu. Antropos. Uma canetinha de parece marcar texto. Antropo quer dizer pessoa, ser humano. Centrismo, deixa eu fazer de verbinho. Bonitinho. Saiu. Centrismo é centro. Ou seja, o ser humano, deixa eu colocar aqui um exemplo seria o homem vitruviano. Eu vou colocar ele daqui a pouco. Ele seria a resposta, né? O ser humano seria o centro do pensamento. O humano é a régua que mede tudo. O humano é a régua para a resposta de tudo. Senhores e senhoritas, o homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Isso é uma folha de papel, mais ou menos desse tamanho, assim, ela é grandinha, uma folha de papel seda, na qual o Leonardo da Vinci fez um estudo. Ele desenhou, né, a figura do ser humano com proporções anatômicas perfeitas, simétricas. E ele colocou, né, nessas proporções certinho o quanto de espaço cada membro possui para poder fazer os seus desenhos, os seus futuros desenhos. Tanto que ele colocou uma cara até parecida com o que a gente pode dizer que seria um autorretrato dele e tudo mais. Percebam que o círculo, né, no qual os dedos e as pernas tocam, eles estão bem acertadinhos e tem um quadrado, né, também marcadinho certinho, mostrando perfeição. Essa é a ideia. Quando a gente fala em antropocentrismo, muita gente pensa que é um movimento anti-Deus, e ao contrário, ele tenta ser o centro do pensamento, ou seja, vamos usar o argumento que se usava na época, né, o argumento bíblico da época, colocava o seguinte: se os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus, portanto, o ser humano também tem uma parcela de Deus. Portanto, o ser humano também pode fazer as respostas. Mas nesse sentido vai um passinho além. O ser humano tem que encontrar as respostas. Afinal, ele é parte da criação, tal, de acordo. A Bíblia
melhor parte da criação. Os seres humanos seriam a perfeição da criação. Então seria o dever dos humanos conhecer as coisas. É esse espírito bacana de eu tenho que conhecer as coisas, eu tenho que aprender coisas, eu tenho que descobrir novas coisas, que vai levantar muita coisa interessante, vai surgir muita coisa interessante nesse período. O pensamento, ele renasce, o pensamento muda, e muda de um jeito que realmente mudou o mundo todo. Ele vai sentir o peso da filosofia, do pensamento e da tecnologia que vai surgir dentro da Europa no período moderno. Um exemplo interessante de como o povo do Renascimento reagia a esse rompimento filosófico está lá na Itália, no teto da Capela Sistina. Vocês têm aí, né, que é a cena do Gênesis, elas estão todas colocadas lá na Capela Sistina, né? E esse é o momento em que o Adão, ele recebe o dom da vida de Deus. E o autor tinha um problema. Como é a cara de Deus? Qual o rosto de Deus? E o que ele faz? Ele desenha o Deus, né? Ele desenha Deus com o rosto do Zeus. Ele desenha Deus com o rosto de um ser da mitologia grega. Por quê? Porque simplesmente é o jeito que todo mundo ia entender. Todo mundo ia reconhecer por causa das estátuas antigas, dos antigos deuses gregos, no caso Zeus, para os romanos era considerado Júpiter, né? Era chamado de Júpiter, uma coisa bem simplista, né? Mas a ideia de que Deus fosse um homem forte, com barba, musculoso e que fosse poderoso, uma postura impávida, impressionante, isso vai marcar bastante eles, né? Então você vai ter esse retorno ao pensamento grego para a estética, para a arte, principalmente, né? Outra característica interessante é o humanismo. O humanismo, ele é outra vertente filosófica que surge, que ela vai trabalhar com a ideia de que o ser humano também tem que ser valorizado na filosofia. Ele também tem que ser um assunto a ser tratado, né? O pensamento do ser humano tem que ser valorizado. Não só aos segredos naturais, mas o pensamento humano tem que ser criado, tem que ser pensado e tem que ser refletido. Ou seja, o que os humanos criam tem que ser valorizado. A criação humana é valorizada. O ser humano é também fonte de virtude. Um exemplo interessante é a estátua do Davi. É uma estátua gigantesca. Tipo, eu ficaria em pé do lado da cabeça dessa estátua, de tão grande que ela é. E ela tem proporções anatômicas, ela tem veias, ela é feita de mármore sólido, um único bloco de mármore foi esculpido até sair esse moço aí. E esse é o Davi da Bíblia, o pequenininho lá, o garotinho que jogou uma pedra num gigante. É interessante que o autor, em vez de desenhar, esculpir, né, uma criança, ele esculpe um homem gigantesco para mostrar o quão grande era Davi. Essa é a mensagem que ele tenta transmitir com a sua estátua, né? A grandeza do ser humano em relação à sua obra. Ou seja, Davi é gigantesco por causa das suas ações, e isso vai, no caso, refletir em seu corpo. Outro detalhe é o rosto, né? O rosto dele lembra muito o rosto de estátuas gregas. Para ser mais exato, ele lembra muito o deus Apolo, o deus do sol da mitologia grega. E também, vamos lembrar, né, Davi, ele foi um rei de Israel. E entre os reis de Israel, a figura do leão e a figura do sol eram muito valorizadas. Então é meio natural que o autor busque alguma coisa ligada ao sol para poder criar a estátua do Davi. Ou seja, ele vai valorizar uma pessoa. A pessoa tem lá suas atribuições reais, divinas e tudo mais, porém é o homem que é o centro, a pessoa, o ser humano é o centro dessa obra, desse pensamento trabalhado. E chegamos neles, finalmente, a classe social que vai abalar as estruturas desse mundo. Vamos falar dos burgueses. É o seguinte, lá no período medieval você vai ter uma classe social de comerciantes. Eles vão surgir ali oriundos, né, das rotas comerciais que sobraram do antigo império e vão começar a construir suas casas comerciais, né, para vender produtos vindos do Oriente e essas coisas.
Com as cruzadas, eles vão começar a ganhar mais poder. Aí vai ter alguns focos desses líderes, né, dessas forças, né, em especial ali na Itália e na Alemanha. Você vai ter grandes grupos desses burgueses. A palavra burguês, ela vem de burgo, né? Burgo é castelo. Os burgueses, eles ficavam à margem dos castelos medievais. Eles ficavam do lado das muralhas, às vezes do lado de fora das muralhas, onde eles tinham suas casas comerciais. E com o tempo, né, eles vão utilizar um poder que muitos reis não tinham, que é o poder do dinheiro. O dinheiro vai começar a se tornar realmente uma força política, e essa é a grande questão. Você tem que ter, para poder ter dominância sobre um grupo, você tem que ter poder político. E a partir do século XIV, do século XV, XVI, você vai ter o dinheiro, a moeda mesmo, ela tendo o sinônimo de poder político. Então eles começam a se valorizar. Você não vai conseguir ser um cara famoso, um cara conhecido naquele meio social da época, sem demonstrar poder. Então eles vão começar a demonstrar poder patrocinando artistas e filósofos para justificar o modo de vida deles. Ou seja, o modo de vida burguês tem que virar moda. Então os burgueses vão gastar dinheiro para transformar o modo de vida burguês em moda. Então vamos a um exemplo bem legal aqui, que é o exemplo de uma obra do Leonardo da Vinci, Senhoras e Senhoritas, A Dama com Arminho. No caso, essa moça, né, ela era a filha, né, abastada de uma família burguesa. Ela se chamava Cecília Gallerani e ela, aparentemente, né, era muito amiga do Duque de Milão, o Frederico o Mouro, né, Federico Sforza, que era o Federico Mouro, que é o grande patrocinador do Leonardo da Vinci. Aqui, ó, não tem nada de divino. É uma coisa completamente mundana. É a imagem de uma mulher completamente mundana e o bichinho de estimação dela, que é esse arminho, tipo um ferret, né? Aparentemente, o Leonardo da Vinci não conhecia nada de ferret porque o bicho saiu um tanto esquisito. Mas a técnica, né, de fazer uma obra de arte dessa normalmente era reservada para a Igreja Católica, que controlava ainda boa parte da influência do mundo, né? Mas aqui não. Aqui ela está sendo patrocinada, né? Tipo, um homem rico está pagando para o Leonardo da Vinci pintar um quadro. Demorou um ano. Foi de 1489 a 1490 a pintura do quadro. Foi um aninho. E nele você não tem nada. É só mesmo ela e seu pet, né? E aí não tem nada de divino, não tem uma cruz, não tem um crucifixo, não tem nenhum rosário, tem um colar de contas e só. É interessante ver os detalhes, né? Tipo, do olhar, do tipo de cabelo completamente diferente dos cabelos de hoje, da tiara, as roupas mesmo, né? E tudo ligado à roupa dos burgueses, à ideia do ideal burguês. A própria Cecília, ela era poetisa, cantava, tinha alguns dotes artísticos também. Ou seja, os burgueses estavam na vanguarda das artes, eles queriam mostrar para o mundo que eles controlavam a arte, o que era considerado belo no mundo teria que sair das mãos deles. E é isso por enquanto, meus pecorruchos. Eu vou parando por aqui. A gente vai retornar com isso, esse material do Renascimento na semana que vem, com mais um estudo de caso. Falaremos sobre o grande ícone do Renascimento, que é o Leonardo da Vinci. Devem ter percebido que eu sou fã, já tem duas coisas dele já no slide, então já percebem que eu sou fã do sujeito. E para você ficar pensando essa semana, eu vou deixar aqui uma observação, né? Uma frasezinha de um pensador da época, né? Penso, logo existo. Eu gostaria que você fizesse uma observação no seu caderno agora com essa frase. O que você acha dela? O que você pensa ao lê-la e o que você acha que ela significa? 5 linhazinhas para deixar marcadinho numa futuro. Quando a gente tiver uma plataforma digital para lançar esse tipo de coisa, eu vou pedir essa parte. Então já vai adiantando esse serviço aí, tá bom? Então é isso, minhas crianças. Por enquanto é só. Boa semana para vocês. Cuidem-se e tchau, tchau.